dificuldade, aqui é o lugar certo, porque Deus certamente vai estar te ouvindo. Que Deus abençoe essa noite. Nós estamos com uma série que a semana passada foi muito interessante. Quem esteve aqui, eu creio que gostou, e quem voltou hoje também está pensando na continuação da história que o Oséias falou, então já criou uma expectativa. E hoje nós vamos estar também fazendo nossas orações em prol das programações da igreja. Sejam bem-vindos à Igreja Adventista, e nós vamos ter alguns momentos agora. A Lúcia vai nos falar um pouquinho dos anúncios, do que está acontecendo, quais as programações que nós temos nessa semana e daqui para frente também. Boa noite, irmãos. A comissão da igreja foi transferida para essa sexta-feira, dia 13, às 19 horas. Então, todos os líderes estão convocados para estar aqui. Nós estamos com Oséias, fazendo essa semana todas as quartas-feiras. E aos domingos, até o dia 29, nós estaremos com o pastor Gilson Brito apresentando a série Está na Hora. No dia 15 de março, às 6 da tarde, terá início o estudo bíblico do Apocalipse com o pastor Edilson Valiante, para aquelas pessoas que estão querendo se batizar e também aprender mais sobre Apocalipse. A igreja está certificando também as pessoas que estão fazendo estudo bíblico, tanto aqui na classe bíblica de domingo, 6 da tarde, como quem está estudando em casa com o professor. Então, quem quiser receber o seu comprovante de conclusão do curso, é só procurar a Rosângela Barbosa. O pequeno grupo, ele continua, um projeto especial da igreja. Eu creio que tem bastante pequeno grupo aqui nas casas. Eu até não sei se a gente tem uma relação lá na recepção com os nomes, que eu quero colocar no site também. E para quem quiser abrir um pequeno grupo na sua casa, a gente tem o kit com material de apoio para o professor e para quem participa, e agora também tem um material de apoio para as crianças. E na Semana Santa, o dia 30 e 31 será feita, a Semana Santa será com os pequenos grupos nas casas, e a partir do dia 1º, então, aqui na igreja, com a Darleide Alves. E ela também estará aqui todas as quartas-feiras, 19h30, quarta-feira de abril, trazendo o tema O Deus que te cura. Então, todos são bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada. Boa noite. Boa quarta-feira. Vocês estão bem? Hoje é quarta, né? Não estou perdida, não. Hoje é quarta. Vamos começar cantando o hino Tu És Fiel, Senhor, número 35 do nosso cenário. Para que nós possamos nos lembrar com alegria da grandeza do nosso Deus, que não muda, que não mente, e que permanece o mesmo desde sempre. Número 35. Sabem que não falhará.
4, face a face. Chegando, que a gente viva cada dia na certeza de que essa vai ser a conclusão dos nossos desejos, dos nossos sonhos, do propósito de nossa vida, contemplar o nosso Salvador face a face. Eu mudei aqui, Rose, porque caiu de novo no 499. Eu sei que isso é complicado para os irmãos, para mim, porque eu não sou soprano, não canto soprano. Chapolin, meu amigo, me pergunta como eu passei no teste do coral de Silmar, no colégio interno. Mas eu canto com alegria. Não é sério, irmão Wilson, porque tinha esse teste no colégio interno, sabe? Era um momento assim de apreensão. O Silmar foi bonzinho, o Silmar Correia, que dirigiu o quarteto um tempo, foi bonzinho, me deixou cantar no coral. Mas é bom cantar. Então vocês cantem comigo aí para eu não precisar escutar a minha própria voz, tá? Vamos cantar em pé, por favor? Se as ondas desta vida
porque essa é a promessa de Deus para mim e para você. Que essa promessa irá se cumprir e nós poderemos estar com Deus face a face. Enquanto Ele não vem, tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 121. Este salmo, ele faz com que a gente eleve os nossos olhos. Diz assim o salmista: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. Verso 5. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. Verso 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Tem sido assim na sua vida? Deus te protegendo, Deus te guardando. Não é o que eu falo todo dia quando estou aqui na frente com vocês? O Deus que te criou é o Deus que te guarda e que te protege. E essa é a promessa que nós vemos nesse salmo. Mas é verdade que a gente vem muitas vezes angustiado com algo que nós precisamos, além daquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. Mas a promessa é que Deus não dorme, que Deus vigia, que Deus está como uma sombra sobre a tua vida. Louvado seja Deus, porque a palavra dele é verdadeira e é fiel, porque o nosso Deus é verdadeiro e é fiel. E com esse pensamento nós vamos nos ajoelhar agora. E você leve o seu pedido a Deus, para que Deus possa trazer a vitória para você, seja naquilo que você esteja precisando nesse momento. Maravilhoso Deus, muito obrigado porque podemos nos ajoelhar agora, buscarmos a tua santa e augusta presença, para te agradecer e te louvar, ó Deus, por permitirmos a chegarmos em tão boa circunstância, a fim de adorarmos e louvarmos ao Senhor neste culto de quarta. Obrigado, Deus, porque sabemos que não somos merecedores e nem dignos, e nunca seremos. Nós somos pó, ainda mais com essa natureza pecaminosa, Deus. Nos perdoa, ajuda-nos, tem misericórdia, Senhor. Trazemos muitas coisas que o Senhor muito bem sabe. Há muitas coisas que precisam ser resolvidas, há muitas coisas que o Senhor precisa pôr a tua mão poderosa, Deus. Que o Senhor possa estar de uma maneira milagrosa, agindo em nossas vidas. Assim como tem agiu no passado, possa agir também no meio do teu povo. Que há muitas questões que somente o Senhor poderá resolver, ó Deus. Por isso nós estamos aqui de joelhos, para humildemente lhe implorar que o Senhor venha, ó Deus, com o teu santo e bom Espírito sobre as nossas vidas, para nos convencer, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. E venha também em nosso favor, ó Deus, com as nossas lutas, angústias e aflições. De uma maneira especial, queremos te pedir, por mais uma vez, que o Senhor venha iluminar o teu servo, o pastor Oséias. Que o Senhor o use mais uma vez, ó Deus, poderosamente. E que o Senhor abra nosso conhecimento, a nossa mente, para poder, ó Deus, aprender daquilo que o Senhor irá trazer na mensagem através do pastor Oséias aqui. Que o Senhor abençoe, por favor. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Prometo que eu não vou passar do horário hoje, ok? A minha esposa brigou comigo semana passada. Eu falei assim, mas ninguém me falou que horas que era para terminar. E eu fui falando, ninguém mandou parar e eu fui falando. Mas aí já está avisado agora. Ela me avisou em casa. Eu vou fazer o possível aqui, vou manter a linha. O relógio está na minha frente ali. Ah? Tá parado? Então tá bom. O relógio está ali, eu vou seguir o relógio, ó. Então, está explicado, né? Então, a culpa não é minha. Eu não sei, eu não tinha separado a música de hoje, porque às vezes a gente separa e não é aquela, a gente separa e não é aquela. E quando o Osiris chegou, eu senti numa música que eu acho que você conhece, Osiris.
E você vai gostar de ouvir. E não só você, mas é porque eu gosto de cantar também. Vê para mim se tem na minha pasta uma música chamada Oração da Noite. Lembra disso? Se tiver, Osíris, vai ser hoje. Se não tiver, fica na semana que vem. Oração da Noite. Essa música, para mim, ela fala muito porque são das tantas pessoas, servas de Deus, que congregam em tantas outras igrejas, que recebem a iluminação do Senhor para compor hinos maravilhosos. E se nós olharmos o nosso inário, quantas denominações não tem representadas nos compositores dos hinos do nosso inário? Nós cantamos hoje. Tem aí, não? Então pode colocar. E este hino é um desses. É a oração do pecador. É a oração do Filho de Deus, agradecendo pelo dia que teve, agradecendo pelas bênçãos de Deus, agradecendo pelo cuidado dele por cada um de nós. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Na, 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 na. Na, 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 na. Com os pecados de hoje, eu sei, te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal e em sossego alcanço gozo natural. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao culpado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito o consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, atende minha petição e seguro eu durmo sem hesitação.
Querido Deus, mais uma vez iremos abrir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale através de nós. Que os nossos ouvidos se abram, porque é o Espírito Santo que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Ele também que nos consola, Ele também que nos guia, Ele que abre os nossos olhos. Queremos enxergar mais além. Queremos ouvir muito mais do que já temos ouvido. Queremos perceber muito mais do que temos percebido. Mas somente pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Quem não estava aqui na quarta-feira passada? Não estava. Os outros estavam na quarta-feira passada e está acompanhando a saga, não é? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 vai dizer para nós agora da sequência. Qual é o tema dessas 4 quartas-feiras aí? Alguém se lembra? Qual é o tema? A igreja invisível. E hoje nós vamos falar sobre um outro grupo, que é a igreja remanescente, o povo remanescente. E nós vamos juntar nas próximas quartas-feiras, ver como é que vivem essas pessoas. Se elas vivem escondidas em alguma caverna, se elas vivem escondidas embaixo da cama, se elas vivem num lugar secreto, fazem parte de um clube secreto. Como que esse povo vive? Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o remanescente e qual é a relação que ele tem com a igreja invisível. Quem é este povo? Como ele vive? Quais são as suas características? Apocalipse 14. Apocalipse 14. Peraí. Apocalipse 14, verso 12. Encontraram? Na minha versão diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A primeira característica desse povo é essa. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma das coisas importantes aqui é que o capítulo 14 de Apocalipse fala, dizem algumas mensagens importantes. Essa aqui é a mensagem do terceiro anjo, de um povo diferente, de um povo especial, de um povo separado, de um povo que tem uma marca, de um povo que vai resistir, persistir, perseverar, ser paciente em observar e entender, atender, absorver, tirar toda a essência dos mandamentos de Deus, mas baseados na fé em Jesus. Fé é a certeza daquilo que nós não vemos, Hebreus diz isso. E nós começamos a buscar compreender, e eu queria, nesses poucos dias que teremos aqui, poucos minutos aqui, era tirar de nós um problema sério que eu cresci com isso, um problema sério que eu fui criado com isso. Eu nasci na igreja adventista e me perguntava por que eu tive que nascer logo na igreja adventista. Eu me perguntei isso várias vezes, porque eu era obrigado a fazer muitas coisas que eu não queria fazer, e eu perguntava por que eu tinha que nascer logo na igreja adventista. Porque logo na igreja que professa e guarda os mandamentos de Deus eu tenho a fé de Jesus. Por quê? Porque eu queria ter uma experiência com Deus diferente daquele que não conhecia nada e agora passa a conhecer e abandona tudo. Por que logo aqui? E eu aprendi durante muitos anos a falar assim, bater no peito e falar assim: eu sou adventista de berço. Eu nasci na igreja, eu sou de terceira geração de adventista. Eu cresci com esse orgulho no peito, batia no peito e falava, até que um dia alguém virou para mim e falou assim: não tem orgulho de falar que nasceu na igreja, porque o próprio Satanás nasceu no céu e olha qual é o fim dele. Aí eu abaixei minha cabeça e falei assim: pior que é verdade.
Não é orgulho de onde eu nasci, mas orgulho para onde eu estou indo. Eu comecei a imaginar agora não de onde eu vim, mas para onde eu estou indo, e por isso que eu resolvi falar desse tema. Não para você olhar e se preocupar de onde você veio, é muito importante sim de onde você veio, mas o mais importante ainda é para onde o quê? Para onde nós vamos. Porque se eu começar a falar isso, e aquele que não nasceu, ele fica assim, eu não nasci num lar adventista, eu não nasci num lar cristão, e a gente fica assim, não, porque eu sou, minha família é, meu avô era. A gente começa a tratar isso como se fosse uma garantia, um pré-requisito. Mas o pré-requisito não é quantas gerações são, e nem de onde você veio, mas onde está a sua esperança. O pré-requisito para a salvação é onde está baseada a sua fé, em quem? Em Jesus. Se você nasceu, amém. Como eu nasci, os meus filhos nasceram, a minha esposa nasceu, os meus irmãos nasceram. Mas não é um pré-requisito, mas sim, é uma honra. Hoje eu enxergo como uma honra, não como um orgulho. Quando eu começava a enxergar isso como orgulho, e a gente fala assim, você tem que ficar orgulhoso porque você faz parte do povo remanescente. A gente começa a enxergar o orgulho com uma nova visão. E quando eu estou orgulhoso de um tênis que eu tenho, eu não quero emprestar para ninguém. Se você tem orgulho do carro que você tem, Fernando, humanamente falando, você empresta o carro para qualquer um? Teu filho, você olha assim, rapaz, depende. Mas você tem, rapaz, olha, rapaz. Por quê? É sacrifício. A gente fala eu tenho orgulho, porque você conseguiu, é o meu filho, eu tenho orgulho do meu filho, eu não empresto para ninguém. Mas eu vou me orgulhar em quê? Se quem pagou tudo foi Cristo, eu não paguei nada por isso. Se tudo que eu tenho e faço e vivo é por Cristo, não por mim, orgulho de quê? Por isso perseverança, por isso na fé, porque eu estou curtindo as glórias de alguém que morreu por mim. Aí eu começo a falar, aí a gente fala, não, mas é um orgulho santo, né? Não, esse é um orgulho santo, mas eu estou dizendo no sentido geral da palavra, porque quando você começa a se orgulhar, você começa a achar que os méritos são de quem? Aquele que glorie-se em quem? Paulo disse em quem? Glorie-se no Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a quem? Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, todas as honras, todas as glórias. E nós estamos aqui com essa mensagem não como orgulho simplesmente, mas como uma missão. E é dessa missão que eu queria que vocês abrissem os olhos, e que eu também tenho que abrir os meus olhos. É a missão. Romanos, abra comigo, por favor, Romanos capítulo 13. E, por sinal, é o Reavivados de hoje, né? Não vou entrar nos méritos da autoridade aqui, nada, porque está uma confusão danada, né? Então, não vamos falar de autoridade. Romanos capítulo 13, verso 11, ok? Romanos 13, 11. E digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do quê? Do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando era o quê? Do princípio, quando? Quando aceitamos, quando cremos. Está muito mais perto agora do que quando você começou. Você crê nisso? Você crê nisso? Está muito mais perto agora. Só que se eu continuar na glória e no pensamento está muito mais perto agora. É hora de nós acordarmos, não de ficar batendo no peito que eu tenho e conheço, não, mas de viver, expressar, andar na luz, viver na fé, confiante, não de onde eu vim, mas para onde? Para onde eu vou. Esses textos começam a mexer comigo porque nós somos um povo separado. E este povo foi separado há muito tempo. E esse povo é aquele que aceita os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A igreja adventista nasceu de um movimento profético.
num tempo profético, que cumpriu exatamente como Cristo disse que iria acontecer. Da forma como estava escrito, esta igreja nasceu. Nós não temos tempo suficiente para narrar todos os fatos históricos aqui, mas eu aprendi muitas coisas com a Larissa no ano passado, muitas histórias maravilhosas. Larissa, você deveria pegar uma série só de contar as histórias maravilhosas dessa igreja, que muitos têm a meditação em casa, mas você contando, eles vão ter uma visão diferente. Meu coração ardia quando eu entrei na igreja, a primeira igreja que guardou o sábado, e a Larissa começava a contar a história, lágrimas correndo do olho dela, e eu tentando absorver tudo. E nós fomos num domingo, um dos dias mais gelados que passamos naquela gravação, na beira de um lago, gravando o clipe da música sobre o sábado. E estava muito frio, mas muito frio. E o dono da propriedade, ele nos convidou para entrar na casa dele, para nos servir um chazinho com leite, né? Um chazinho lá de... Pegou mais lenha, pôs na lareira e nós sentamos do lado. E aí a Larissa perguntou: você sabe a história dessa sua casa aqui? Você sabe quem morou aqui? Você sabe como que... E ele falou assim: não, eu vou te contar. E aí ela começou a contar para ele a história da casa dele. Só que ele não sabia que ele estava recebendo um estudo bíblico, né? E foi um momento tão especial para a gente, porque nós cantamos para ele, ele também é um cristão e tal. Mas foi um momento tão especial de eu estar no lugar onde o nosso movimento começou. Onde começou a surgir o movimento do povo remanescente de Deus, que viria agora buscar as colunas da verdade, não para guardar com orgulho, mas para levar com orgulho de um Deus que tudo pode e pode salvar e resgatar. E essa é a nossa missão, de mostrar que a verdade está disponível para todos, os que querem e os que não querem. Aqueles que querem, está abertas as portas; aqueles que não querem, é decisão deles. E eu fiquei pensando nisso, e minha mente viajando. Vão comigo em João capítulo 10. Esse capítulo de João é um dos capítulos mais intrigantes da Bíblia. O livro de João, na verdade, o Evangelho de João, para você que tem dificuldade em ler a Bíblia, para você que está começando a ler a Bíblia, está começando a estudar, deixa eu perguntar: quantas visitas nós temos hoje aqui? Visitas que não são batizadas, visitam a igreja. Tem aqui? Tem mais alguém aí? Mais? Vocês que estão começando agora nos passos, estão começando a aprender, o melhor livro para você começar a ler é o Evangelho de João. É fácil de entender. João, como discípulo amado, ele fala do amor de Deus de uma forma tão gostosa que você começa a ler e não consegue parar de ler. É muito fácil de entender. Mas o capítulo 10 de João, para mim, é intrigante, porque no verso 16, ele fala assim, ele está falando do bom pastor, Cristo está falando dele mesmo. Ele fala assim: ainda tenho outras ovelhas que não são de onde? Deste aprisco. A mim me convém o quê? Conduzi-las. Elas ouvirão o quê? A minha voz. Haverá o quê? Um rebanho e um pastor. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas o quê? Me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode. Isso é lindo demais. É de arrepiar quando se lê. Você que aceitou a mensagem de Deus, você que ouviu a voz do pastor e foi para os braços dele, ninguém pode tirar você. Romanos 8:31, que me separará do amor de Cristo? O que me separará do amor de Cristo? Altura, profundidade, criatura alguma pode me separar do amor de Deus. Nem anjos, nem principados, nem poderes, nem nada, nem o porvir. Nada nos separará do amor de Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Porque o povo de Deus é um povo de luta, é um povo de cabeça erguida. Mas ele passa por dificuldades. Mas ele não se importa de onde ele veio, ele se importa para onde ele vai. Isso é muito importante. Mas o texto fala que existem outras ovelhas que não são deste aprisco, e eu comecei a buscar textos. São muitos textos e eu não vou conseguir ler todos, vou ler um pouquinho a cada dia, mas vou deixar para vocês estudarem. O livro é este aqui, um dos livros é este aqui, Eventos Finais. Eventos Finais, no capítulo 14. Se você quiser anotar aí, deixar anotado para chegar em casa e buscar, tem um aplicativo dos livros de Ellen White, que você pode baixar aí. O capítulo 14 começa assim: Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. Não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. O Senhor tem representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para esses últimos dias não foram apresentadas às pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Entre eles, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. Amém? Nós estamos hoje aqui não como um grupo exclusivo, mas como um grupo selecionado para levar, proclamar. A minha vontade é que todos entendessem que nós não fomos separados para ficar fechados, fomos escolhidos para levar além das paredes, a igreja além dos muros, a igreja além do portão, a igreja além, a igreja com o vizinho, a igreja com o colega de trabalho, a igreja no ônibus. Essa é a igreja. Esse é o remanescente que não se cansa. Não se cansa. E um dos trechos dos primeiros, dos heróis aqui da igreja, dos homens que começaram a igreja, uma das histórias maravilhosas do homem que chega de madrugada e bate na porta do outro e fala: tenho que falar com você. Achando estratégias maravilhosas, chegou na cidade de Battle Creek e falou assim: eu quero encontrar qual é o homem mais honesto da cidade. Como assim? Eu preciso encontrar quem é o mais honesto. Tem um rapaz que vende de porta em porta aí. Então eu preciso me dar o endereço dele, né? Deram o endereço desse homem, ele chegou na casa desse homem: você é o mais honesto. Se o cara mais honesto da cidade aceitar a mensagem adventista, aceitar a mensagem, a cidade inteira vai querer conhecer. E aí começou o evangelho na cidade de Battle Creek, onde surgiram tantas coisas que nós conhecemos hoje. Imagina a estratégia de alguém que não se cansa de falar. E hoje nós estamos tão cansados de pregar, tão cansados de testemunhar, tão cansados de evangelizar. E eu falo para vocês, por experiência própria, a coisa mais difícil que tem é testemunhar. É difícil você encontrar alguém que você não conhece e falar de Deus para ela. É difícil. Porque nós não gostamos de receber não. Nós não gostamos de ser maltratados, nós não gostamos que as pessoas virem as costas para nós. A gente não gosta disso. E a gente vai falar de Deus e hoje o povo não quer ouvir falar de Deus. Nós imaginamos isso, né? Que o povo não quer ouvir falar de Deus. Mas na verdade as pessoas estão esperando isso. Elas estão clamando por isso. E eu contei várias histórias para vocês na semana passada. Vários depoimentos sobre isso. Eu contei a história da Nayara na semana passada, não foi? Mas eu não terminei a história dela. Porque eu comecei a história dela falando que ela estava sentada na faculdade, conversando com uma colega na faculdade, uma funcionária de lá. E essa funcionária, as duas combinaram: peraí, se tiver alguma coisa, que existe alguma coisa, quem descobrir, conta para outra. E ela descobriu. E quando ela voltou para a faculdade, ela fez o quê? Ela contou. Ela contou para essa pessoa. Como é que é o nome da mulher que eu me esqueci? É Rose. E eu tô, outro dia, Rose, tá vendo? Coisas de Rose. E eu tô um dia, chego no Rio de Janeiro, na igreja central do Rio, e precisava sair da igreja. E eu cheguei na porta para sair, e alguém me barrou, não deixou eu sair. E eu esperei.
Aí ela falou assim, só um minuto. Aí ela abriu a porta, passou, agora pode vir. Fechou a porta e falou assim, preciso falar com você. Eu sou a Rose. Oi, Rose, prazer. Eu sou amiga da Nayara. Ah, que legal. Eu conheci ela na faculdade. É, sim. Então, mas eu vou te contar. É porque quando a gente começou conversando, ela conversou com você e ela contou para mim. E eu fiquei querendo conhecer e comecei a estudar e hoje eu estou aqui. Mas você está fazendo o que aqui? Eu sou batizada aqui. E o que você está fazendo? Não, eu sou diaconisa. Eu faço parte do grupo. Hoje eu estou na escala. Eu sou diaconisa aqui. E a Rose é diaconisa na Igreja Central do Rio de Janeiro. Mas eu falei para vocês que eu queria dormir e Deus queria salvar. E conversei, e aí desse desmembramento, a Rose. As pessoas estão clamando para ouvir, e nós achamos que elas não querem escutar. As pessoas estão pedindo para saber de Deus, e nós não queremos falar, porque pensamos que a mensagem é exclusiva. Pensamos que a mensagem é nossa apenas. Mas o remanescente de Deus foi chamado para proclamar. Despertem. Romanos 13 diz isso, acorda. Desperta. Abra os seus olhos. É hora. Porque a sua redenção está mais perto do dia que você aceitou a mensagem. Nós viajamos com arautos e a gente sempre brinca, mais um dia ou menos um dia? A gente brinca, e aí hoje? Terminou, saímos, fechou, fizemos oração, terminou e vira assim, e aí? Mais um dia ou menos um dia? O que vocês acham? Hoje, foi mais um dia ou menos um dia? Depende para onde você olha. Depende para onde você olha. Se você olha de onde você veio, é mais um dia. Se você olha para onde você vai, é menos um dia. É menos um dia. O nosso olhar tem que ser fixo em quem nos chamou. E aquele que começou a boa obra é fiel em quê? Em completá-la. Ele vai terminar em mim, em você. Eu fiquei devendo algumas coisas na semana passada, né? Parei uma história, eu não sei nem se vai dar para a gente continuar hoje, mas eu queria ler para vocês um trecho do livro Questões sobre Doutrina, que tem mexido muito assim com a minha mente, que aqui fala o que a Igreja Adventista pensa sobre o remanescente de Deus. Cremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs, que no dizer da pergunta são testemunhas verdadeiras do Deus vivo. Em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. O povo de Deus está espalhado. O povo de Deus está espalhado por este mundo, pelas igrejas. O povo de Deus está espalhado. E eu e você não sabemos, por isso diz que a igreja é invisível, eu e você não conseguimos enxergar. E a nossa oração todos os dias seja a oração que Eliseu fez em favor do seu servo. Senhor, abre os olhos para que veja. Eu preciso enxergar quem são eles. Eu preciso enxergar quem são essas pessoas, onde estão. O que eu faço para chegar nessas pessoas? Os adventistas diferem dessas opiniões de escatologia sobre o povo remanescente, de como o povo evangélico crê, mas afirma que a plenitude da Igreja de Cristo não reside numa organização eclesiástica. O povo escolhido de Deus não está centralizado num povo, num lugar só. Não se trata da negação do valor da organização, mas da afirmação de que a igreja não é, por definição, uma estrutura hierárquica. Tal convicção é parte do efeito de uns estudos firmemente enraizados na convicção de que a igreja é constituída por aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e seu Senhor. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas a mensagem está à disposição de todos e eu preciso levar a mensagem. É minha missão, como remanescente de Deus, aquele que guarda os seus mandamentos e tem a fé de Jesus. Levar. E a minha pergunta é, o que você tem feito com a mensagem que você recebeu?
Que efeito essa mensagem causa hoje em você? Ainda você sente o coração arder quando lê as Escrituras? Quando ouve falar sobre elas? Será que ainda que acontece com você como os discípulos no caminho de Emaús? E Jesus encontra com eles e começa a conversar, e eles falam, por acaso nosso coração não ardia quando ele falava a respeito das profecias e daquilo que vai acontecer? Eu pergunto, como está o seu coração? Como você se sente hoje ao ouvir as palavras de Deus? Para quem você tem falado? Quem é o seu alvo? O desafio da União Central é o projeto o quê? Um mais um. Uma pessoa salvando uma pessoa. Porque essa é a nossa missão. Eu falei semana passada e repito hoje, a igreja não é um vestibular. Nós não estamos disputando vaga com ninguém. A vaga é sua, ninguém tira. Se outros vierem, tem lugar para eles também, tem lugar para todos aqueles que aceitarem. A igreja está aberta, o coração, os braços de Deus estão abertos para receber. Mas eu perguntei para a Larissa aqui, será que alguém pode me ajudar? Onde eu parei semana passada? Eu disse que ia responder hoje. Ia continuar a história do Nilson hoje. Onde é que eu parei semana passada? A igreja. Eu falei que ele tem uma casa e o salão debaixo dele. Eu falei disso, não? Não, é daí então. O Nilson, eu contei semana passada de um amigo que eu conheci há muitos anos atrás. Moramos próximos. Frequentamos a mesma igreja e o Nilson hoje mora nos Estados Unidos e frequenta uma igreja evangélica. Ele é um ex-adventista. E quando a gente fala de ex-adventista que está numa igreja evangélica, a gente fala assim, como? Que jeito? Como assim? Porque a visão que nós temos é, se alguém sai da igreja adventista, ele não vai para igreja nenhuma. Não é assim que a gente sempre fala? Saiu da igreja, ele não vai para igreja nenhuma. Mas ele foi. E eu contei para vocês os passos e como ele chegou nessa igreja. E como foi a minha conversa com ele, que foi o estudo da semana passada. Mas ele falou, Zé, eu tenho uma bênção que Deus me concedeu. Eu consegui comprar uma casa. Só que a casa foi difícil de comprar. Me pediram $90 mil. Ele falou, eu não tinha esse dinheiro. E ele voltou para casa, botou os joelhos no chão e orou. Senhor, eu preciso de uma casa, eu quero comprar aquela casa. Se for para mim, que o Senhor abra as portas, mas eu não tenho esse valor. A pessoa estava desesperada para vender e ele foi lá negociar. Ele rapou tudo que ele tinha, pegou emprestado e tinha $75 mil na mão. Ele chegou para o rapaz e falou assim, olha, eu quero comprar tudo. Eu quero, ok, tudo, ok. O rapaz queria, só vendo se for tudo, eu não vou repartir o terreno. Eram um terreno enorme com a casa e mais 2 terrenos, um do lado do outro, do mesmo tamanho do terreno que é a casa. Eu quero comprar tudo, eu só vendo tudo, ok. Então, o que eu tenho, eu vou pagar com esse valor tudo, todo o terreno. E ele foi. E o cara, quando foram conversar, parece engraçado, parece piada, mas ele comprou todo o terreno. A casa, mais os 2 terrenos do lado, por $75 mil. Ele entrou na casa, fazendo a reforma na casa, e veio a parte de baixo, eu chamo de basement. Ele entrou e foi olhar, enorme, enorme. Pegar metade da igreja aqui, vai até onde está esse irmão de camisa de xadrez aqui. Daqui, lá, embaixo da casa dele. E ele chegou e falou assim, uau, salão de jogos, os filhos vão se divertir aqui. Salão de jogos. E aí ele começou já a olhar e tal, vou ver preço de uma mesa, vou botar uma sinuca, vou botar não sei o que e tal. E já começou a fazer planos ali. Mas o coração dele deu uma apertada e ele disse, mas não estou me sentindo bem. E veio na mente assim, quem te deu isso aí? De onde é que veio essa bênção? Vai fazer o que com isso aqui mesmo? Aí ele pôs a mão, Senhor, me perdoa. Foi para casa. E ele continuou na igreja atendendo, e ele quer ensinar, ele quer trabalhar, ele quer pregar, ele quer falar das coisas que ele sabe.
Ele chegou em casa e conversando com a esposa do que ele sentiu, ela falou assim, mas aquilo lá não é para, não dá uma igreja? Ele falou assim, dá. Então, no outro dia ele voltou lá, entrou e já falou assim, Senhor, esse lugar é teu. Ele já foi lá e já marcou, o púlpito fica aqui. Aqui é o púlpito. Todos que quiserem estudar a palavra de Deus, aqui é o espaço. Aqui é o lugar, aqui eu posso trazer quem quiser, aqui eu posso ensinar as verdades bíblicas neste lugar. Só que eu ainda tinha algumas dúvidas com ele. Perguntei para ele, amigo, o que você vai fazer? O que você vai fazer com tudo que você tem e com as pessoas que Deus está colocando na tua mão agora? Ele mora numa cidade, como eu disse, não tem igreja adventista lá. Tem várias igrejas evangélicas. E ele se escandalizou com algumas coisas porque ele começou a fazer parte da liderança da igreja e tem a convenção dos pastores. Ele foi numa convenção. E quando ele chegou na convenção, olhou para os parecer, mas isso aqui não é convenção de crente. Se não é. Ele se espantou com algumas coisas que tinham ali na sala, com as coisas que estavam falando, com a maneira de tratar. Ele falou, Senhor, como assim? Ele volta para casa e fala para a esposa assim, como é que eu vivo? Ela fala assim, vamos orar. E Deus fala, Nilson, eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para você. E ele me contando as experiências dele, eu comecei a ver como Deus está tratando as pessoas em cada lugar, mas tratando as pessoas que se deixam ser tratadas. Aí que está o grande ponto. E eu pergunto de novo para você, você está deixando ser tratado por Deus? Para que Ele mova o seu coração, para viver experiências novas com Ele? E tratar pessoas como pessoas? Tratar pessoas como candidatas ao céu, não como um concorrente ao céu? Como que você tem olhado para as pessoas e como você tem visto o céu? O que é a salvação para você? O que são os mandamentos de Deus para você? O que é acreditar em Deus para você? Nós perdemos muito tempo discutindo as coisas de Deus e não devemos discutir as coisas de Deus, devemos viver as coisas de Deus. O maior testemunho é a vida. O maior testemunho é caminhar, é viver, é sentir. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. A gente encontra, em todos os lugares que nós viajamos, pessoas de todas as formas. E nessa igreja do Nilson ainda, eu dei uma palestra na quarta-feira à noite, antes de pregar na igreja dele, eu preguei na quinta-feira à noite lá. Na quarta noite eu fui dar uma palestra para o grupo de louvor da igreja. E eu fiz a pergunta para eles, vocês querem palavras boas ou vocês querem cajado? E cajado é pancada, quer que fala pesado ou você quer que... Ah, não, é cajado, então é comigo, deixa comigo. E eu comecei a conversar com eles sobre como é louvar a Deus, o que é servir a Deus. Como que eu vou louvar a Deus se eu não vivo por Deus? Como que eu vou louvar a Deus se a minha vida durante o dia a dia não é uma vida de acordo com o que Ele quer? E eu comecei a deixar algumas dicas, algumas coisas nas entrelinhas. E fui pregar na quinta noite na igreja de Assembleia sobre a volta de Jesus. E já deixando as mensagens, no meio, primeiro sobre o arrebatamento secreto, quebrando algumas coisas e falando de Cristo, da volta dele, tudo na Bíblia e sem briga, sem apontar o dedo. Mas uma maior coisa daquele dia da pregação, eu pedi para Deus para me ajudar. Porque ainda essa amiga, o meu amigo, a esposa desse meu amigo, ela falou para mim assim, Oséias, mas me explica o dom de línguas. Porque isso é um fruto do Espírito. Eu falei para ela assim, olha, fruto do Espírito é um só. Ele tem várias coisas aí que se subdividem, mas ele começa com amor e termina com domínio próprio. Então, se a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela vai ter todas essas prerrogativas, não simplesmente falar em línguas. Então, vamos olhar aqui, li o texto com eles. Ok, mas
eu oro em línguas. Eu falei para ela, mas você ora por indução. Ela, como assim? Você ora por indução? Não, é espontâneo. Eu falei assim, não, é indução. É espontâneo. Eu falei assim, não, é indução. Isso na terça-feira, ia pregar na igreja dela na quinta, e eu orando, Senhor, me usa, me ajuda. Eu vou pregar um sermão que eles gostam de ouvir, do jeito que eles gostam de ouvir. Vou pregar da minha maneira de pregar, mas é coisa que eles, as frases que eles dão glória, eles vão dar glória, mas me usa. E eu orei. E fui pregar. A igreja glorificou, deu glória a Deus, deu aleluia. Aí foi uma festa, foi uma bênção. O culto foi abençoado. Cheguei na casa dela e falei, Zéias, mas que bênção o culto, hein? Foi bom, Cleide? Rapaz, o Espírito Santo falou poderosamente na noite. Sério, Cleide? Sério. O Espírito, você sentiu o Espírito Santo naquela noite? Senti. Você acredita que ele estava lá? Acredito. Você falou por ele. Falei, você notou alguma coisa diferente? Ela, o quê? Alguém orou em línguas hoje no culto? Ela, é verdade. Ninguém orou em línguas. Falei, sabe por quê? Porque eu não orei em línguas. Porque se eu tivesse começado, se eu tivesse errado uma palavra ou falado alguma coisa estranha, já ia começar a orar em línguas, achando que eu também estava orando em línguas. Alguém começou. Eu falei, e nem o seu pastor orou em línguas. O seu pastor estava no primeiro banco e estava muito mais empolgado que todos os membros da igreja. Ele levantava e dava aleluia e glória a Deus, falando da volta de Jesus, fervoroso. Mas não esboçou uma palavra. Uma que seja. Porque se ele gritasse de lá, a igreja inteira iria começar. Mas ninguém pronunciou uma palavra. Eu perguntei para ela, precisa orar em línguas para que o Espírito se manifeste? Ela, não. Assim, então, fica a dica. A resposta de Deus está na oração. Você quer viver como remanescente fiel? Vida de oração. Somente cultos sábados de manhã, quarta-feira à noite, domingo à noite não são o suficiente. Somente você sair de casa e vir para cá não é o suficiente. Não compensa todas as outras horas que você passa longe deste lugar. Este lugar não é um lugar místico que você entra aqui, tudo se transforma, não. O lugar onde você coloca os seus joelhos no chão, onde você eleva o seu pensamento a Deus, aí é o lugar onde Deus ouve, escuta o seu filho e responde o seu filho. É isso que o remanescente faz. Vida de oração. É sobre isso que nós iremos falar na semana que vem. Vida de oração. Você ora, Deus responde. Você clama, Deus responde. Você pede, Deus responde. Eu sei que muitos aqui queriam estar vivendo no momento em que Ele levanta a mão e as pessoas sejam curadas. Orem e as pessoas são curadas. Mas no momento, a chuva já está caindo para aqueles que oram todos os dias. Aquele que levanta cedo e tem comunhão com Deus. O remanescente de Deus é aquele que persiste, persevera. Aqui está a perseverança. É aquele que persevera mesmo. Nem que seja derrubado da cama para levantar. Nem que seja a duras penas, mas ele vai, ele persevera, ele continua. E é por isso que nós estamos aqui. Por que você veio à igreja? Por que você vem aqui? Qual a sua intenção ao sair de casa e vir para cá? Você quer o céu, mas se não tiver vida de oração, não tem jeito. Eu queria que você nesse momento pensasse sobre isso. Assim a gente vai cantar, que a resposta está na oração. Nós precisamos tomar tempo, orar, pedir, implorar ao Senhor, porque Ele faz em nós maravilhas. Ele faz em nós coisas que nós não imaginamos, mas precisamos, necessitamos. A oração é o caminho. A oração abre as portas para falarmos com Deus.
Jesus. Amém? Ele vai chamar as suas ovelhas, elas ouvirão a sua voz, haverá um só rebanho e um só. E como é que eu vou ouvir a voz? Qual é o caminho para ouvir a voz? Qual é o caminho? A oração. Quanto tempo você tem tirado para ouvir a voz? Quanto tempo você tem tirado para conhecer o seu Salvador? Para conhecer o seu pastor? Quanto tempo você tem tomado para conhecer a vontade dele? Nascer de onde você veio não vai valer de nada se o seu olhar não estiver fixo para onde você vai. E a oração é o caminho. A oração é onde nós conseguimos encontrar o norte para onde iremos chegar. É isso que iremos fazer agora. Curva sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, temos pessoas que precisam ainda aprender a tomar mais tempo contigo. Mais tempo para te ouvir, mais tempo para te atender, mais tempo para te amar. Tomar tempo contigo é te conhecer. E para passar a eternidade contigo, eu preciso aprender a te amar agora. Porque a eternidade é muito tempo para estar perto de alguém que nós não gostamos. Quando não gostamos de alguém, nós não queremos nem passar perto. Agora, se queremos passar a eternidade contigo, temos que aprender agora a tomar tempo contigo. O Senhor nos separou para isso. O Senhor nos escolheu e nos deu essa missão como um privilégio de sermos os anunciantes das boas novas da salvação. Tem pessoas que estão espalhadas por aí, esperando simplesmente eu chegar até ela e falar dessa salvação. Mas eu preciso de forças, e as forças só vêm do alto. É isso que eu te peço, Senhor. Misericórdia. Cuida da minha vida. Proteja a minha família. Proteja, Pai, cada mãe que está aqui nessa noite. Acredito, Senhor, que tem muitas pessoas sofrendo aqui, porque entendem a sua mensagem, reconhecem que esta é a tua igreja, que esta é a mensagem, mas passa por problemas tão duros que não conseguem ser fiéis. Tem pessoas que têm caído tantas vezes e têm dúvidas se elas vão conseguir permanecer em pé. Mas hoje nós clamamos as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, para que nada, Senhor, e ninguém, nada e ninguém nos separe do teu amor. Queremos, através da oração, a cada dia, diligentemente, falar contigo, porque a nossa vida contigo é vida de vitórias, e queremos habitar contigo. Queremos, ó Pai, nos unir num só povo, para subir e adorar a Ti, diante da Tua presença. Nos leve em segurança para casa, proteja-nos, guarde-nos, é o que agradecemos, em nome de Jesus. Amém.